Bom, olá. Essa é a 11ª aula para os alunos do primeiro e segundo ano, tá? Esse ainda vai ser um tema de revisão da geometria que envolve as duas séries, tá? Pro segundo ano a gente vai fazer o último exercício número 7, aí finaliza a lista de geometria, tá? Então já vai pondo em dia. E para os alunos do terceiro ano vai ser o exercício 8, vai ser o mesmo exercício, tá? Que é um exercício da ETEC de 2018. Não é um exercício muito difícil, logicamente, para quem sabe, né, trabalhar com essas relações chamadas de razões trigonométricas, conhecida como seno, cosseno e tangente. Então eu vou fazer um aspecto geral, igual eu fiz nas outras aulas. Aí depois a gente vai para a parte da matemática. Esse tema é muito difícil. Eu acho que junto com o logaritmo é o tema mais complicado da matemática do ensino médio. Então tem que prestar bastante atenção, volta o vídeo e tal, tudo esse tipo de coisa para poder ver aí direitinho, tá? Então, bom, o aspecto histórico aqui, né, da geometria, provavelmente foi descoberto pelos babilônios e pelos egípcios, né? Aí século 4 e 5 antes de Cristo. Eles encontraram dentro das explorações, porque fica tudo voltado para a Europa, porque nessas épocas aí, né, era mais recente, né? Vamos pôr aqui para o século mais próximo do nosso, século 16, tal, esse tipo de coisa, que tinha as explorações, né, as colônias na maior parte europeia. Então os conteúdos, né, de científicos e tudo fica dentro da ideia da Europa, só centralizado na Europa, né? Mas dizem que os babilônios já usavam isso, é muito obscuro ainda as ideias das razões trigonométricas, também dentro do triângulo retângulo. Eles acharam esses estudos aqui que chama de papiro de Rende. E aí, aqui eu só consigo observar só o triângulo retângulo. O resto é obscuro. Mas aí dentro disso daí, eles fizeram os estudos, aí tinha os estudos de astronomia, de navegações marítimas, né? E aí eles usavam, né? Mais ou menos assim, eu estou num ponto qualquer, e a referência de navegação era as estrelas, então eles marcavam as estrelas que eles conheciam, sei lá, por exemplo, Três Maria, Cruzeiro do Sul, né? E aí fazia uma projeção de ponto futuro. E aí dentro disso aí eles conseguiam fazer algumas relações, tá? Essa é basicamente a história. E aí, hoje, como que é usado? Lá que está a parte do objetivo. É usado para você relacionar os ângulos de um triângulo retângulo com os lados. Essa basicamente isso é o estudo das razões trigonométricas. Trigonométrica que é dentro do triângulo e o triângulo retângulo. Então tem que tomar cuidado que agora são dois temas que são relacionados ao triângulo retângulo. Qual deles? O teorema de Pitágoras, tá? E as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, certo? Bom, então vamos lá. Tá, eu vou fazer aqui um exemplo para a gente ver, porque para entender as relações, tá? Porque o mais difícil as pessoas já fizeram na antiguidade, que é criar as relações. A gente só precisa saber como aplicar. Então tem um triângulo, né? Triângulo retângulo semelhante. Então qual que é a ideia lá de semelhança? Só para lembrar, ele tem características parecidas. Aqui vai ficar bem mais detalhado. Ó, eu tenho esse primeiro triângulozinho aqui, ó, o A, B e C. Aí tem as medidas 2, 1,5 e 2,5, certo? Tem o outro triângulo que é o triângulo médio aqui, que é esse triângulo. Depois a gente vai colocar os nomes, mas só para ver as medidas aqui: 4, 3 e 5. E tem o outro triângulo maior de todos, tá? Que é esse, né? Tá por fora aí, que as medidas são 4, 6 e 10. Aí o que a gente percebe? Esse triângulo foi construído atingindo uma proporção. O que é a proporção? Sempre o dobro, tá vendo? Então, por exemplo, vou pegar esse lado aqui, o dobro. 2 vezes R$2,50, R$2 mais R$2,50 dá 5. 5 vezes 2, 10. Olha aqui. 2, o dobro de 2, 4. O dobro de 4, 8. Então,
E assim vai, né? 1,5, o dobro de 1,5, 3, o dobro de 3, 6. Então ele foi construído atendendo uma proporção, por isso que ele é semelhante, tá? Então ele foi aumentando de acordo com o dobro ali, certo? E aí os ângulos, obviamente, eu não sei se está dando para ver, mas tem um risquinho aqui, né? Indica que esses ângulos aqui são iguais e todos eles têm um ângulo de 90 graus. E o único ângulo diferente é o ângulo que é o B, que é o que nós vamos usar para fazer o estudo dessas relações. Mas bom, continuando aí, né? Eu coloquei assim, ó, os triângulos só para a gente identificar. O triângulo ABC, tá vendo? O triângulo D e B, o triângulo F, B e G. O que a gente percebe? Que todas as letras têm uma coisa comum, né? Esse símbolo aqui, só antes que eu esqueça, é o símbolo de semelhante, tá? Que é usado também na geometria aí, esse tio, né? A gente chama de tio mesmo. E aí, esses triângulos aí são semelhantes e o que ele tem em comum, a letra que aparece em todos eles, é o ângulo B, tá vendo? Esse ângulo B, ele está presente nos 3 triângulos, que é esse ângulo aqui, certo? Então, a partir dele, nós vamos fazer o estudo, entender o que é essas razões trigonométricas, tá? Bom, então a primeira razão é chamada de cateto oposto ao ângulo B e hipotenusa. Eu coloquei os nomes, tá? Mas tem que saber o que é, só, vamos dizer assim, a tradução, porque isso aí vem do estudo de palavras gregas, né? Hipotenusa, parece a deusa Medusa, sei lá, alguma coisa assim. Então são traduções do grego para a nossa língua, tá? Então a palavra cateto, olha lá, eu coloquei lá a tradução lá, significa descido abaixo de maneira reta, tá? Então o que seria aqui para o triângulo? O triângulo, a parte reta forma um ângulo reto, né? Então seriam esses dois lados aqui, esses dois lados são chamados de cateto, que formam o ângulo de 90 graus. A palavra oposto, que é do português mesmo, né? Significa que está à frente, está de frente. Então, se eu estou com direção oposta a alguém, essa pessoa está de frente a mim, tudo bem? E a palavra hipotenusa significa, traduzindo lá do grego, né, esticar, alongar. Ou seja, o lado maior do esticar, alongar ali seria o lado maior do triângulo retângulo. No caso, seria essa linha inclinada aqui, certo? Lembrando lá do teorema de Pitágoras. Esse lado vai ser sempre o maior e ele também está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Sentiu o drama aí? Já é pesado, hein? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar essa relação usando o ângulo B como referência e ver quais relações que tem referente aos lados, tá? Por que eu estou usando o ângulo B? Só para reforçar. É porque ele está presente nos 3, né? Nos 3 triângulos aí, tá? Bom, então vamos lá. Os triângulos ABC, D e B e F, B e G, tá? Bom, o que nós vamos ver? Usando essas razões, lembrando que a razão em matemática é a mesma coisa que dividir um número pelo outro, nós vamos usar em relação ao ângulo B e ver o que tem em comum aqueles dois lados lá, juntamente o cateto oposto e a hipotenusa, tá? Então, para o primeiro triângulo, usando como referência o ângulo B, que é esse daqui, qual é a linha reta que está de frente com esse ângulo? Seria essa medida aqui, ó, 1,5, certo? E a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, seria esse daqui, ó. Então eu estou fazendo a razão para ver o que tem em comum com esses 3 triângulos, sendo eles semelhantes, tá? Então 1,5 dividido por 2,5. Pode fazer na calculadora, tá? É só para entender a ideia, né? Eu já vou colocar a resposta aqui, mas vocês podem conferir se for o caso. Aí se você dividir esses dois, vai dar 0,6, certo? Então esse para o triângulo menor. Aplicando essa razão para o triângulo médio, então aqui ó, 1,5, agora eu vou usar o 3, certo? E como estamos estudando em relação à hipotenusa, o lado maior do triângulo, então eu vou fazer 3 sobre 5, certo? Fazendo aí, ó, 3 sobre 5, dividindo os dois, também vai dar o mesmo 0,6, tá? E o último triângulo, certo?
eles proporcionais. Então eu vou pegar o 6 e dividir por 10, tá? Fazendo isso daí, vai dar o mesmo 0,6. Ou seja, a gente percebe que essa razão ela é importante porque independente do triângulo vai dar a mesma coisa, tá? Como que é chamada essa razão? Essa razão é chamada de seno. No segundo ano a gente estudou, né, que é chamado de curva. Depois a gente vai estudar com mais detalhes as definições, mas a gente abrevia dessa maneira, ó, o sen, né? E o ângulo, no caso ali, aquele ângulo não tem medida, então eu só coloquei seno em relação ao ângulo B, 0,6. Então a gente percebe que essa razão sempre vai dar a mesma, tá? É isso que é a ideia de estudar em relação a isso daí, tudo bem? Ó, eu aconselho vocês fazerem a marcação. Pode fazer esse triângulo aqui uma vez só, eu vou colocar ele várias vezes, mas aí escreve direitinho para vocês saberem do que se trata. Geralmente estuda esse conteúdo no nono ano, tá? Geralmente é no nono ano, mas vamos lá. Agora a segunda relação. A segunda relação chama-se cateto adjacente ao ângulo B e a hipotenusa, tá? O que significa a palavra adjacente? Português, mas essa coisa significa estar ao lado. Adjacente é ao lado. A hipotenusa a gente viu que é o maior lado lá do triângulo, né? Bom, então usando os mesmos triângulos, agora nós vamos ver o que tem em comum com essa relação. Agora, usando sempre como referência o ângulo B, qual é a linha reta que está ao lado? Por isso que é difícil, porque se eu usar o C, já é uma outra definição, já é uma outra medida, mas vamos devagar aí, né? Usando como referência o ângulo B, qual é a linha reta, né, que está ao lado desse ângulo B? Agora vai ser o 2, tá vendo? Então no outro a gente colocou 1,5, tá? Então, por exemplo, se eu usar o C, qual é a linha reta que está ao lado? Seria 1,5. Então perceba que ela é um pouquinho complicado esse tema, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês prestarem bastante atenção. Vai colocando aí qualquer dúvida, a gente vai tentando ajudar. Então, em relação ao ângulo B, ficaria 2 sobre a hipotenusa, que é o lado maior lá, né? Então ficaria 2 sobre 2,5, não é isso? Vamos colocar aqui, tá vendo? Dividindo os dois, né, vai dar 0,8. Eu não sei se vocês entenderam, mas fazendo com os outros triângulos vai dar a mesma coisa, né? Usando agora esse triângulo maior aqui, quais são as medidas? 4 sobre 5. Dividindo os dois, certo? Vai dar o 0,8 também. E acho que já deu para entender, né? O 8 sobre 10, certo? Que é os triângulos maiores aqui, dividindo as duas medidas, vai dar 0,8. Também é uma razão que deu igual, né? Como que é chamada essa razão aí? É chamada de cosseno, tá? E a gente abrevia por só cos aqui, né? E a medida do ângulo, no caso, como aquele ângulo não tem medida, né? Opa, aqui é 0,8, tá? Depois vocês dão uma arrumada aí, que eu acho que eu coloquei errado na apresentação. Mas aí vai dar 0,8 todos lá, tudo bem? Então arruma ali 0,8. Então essa é a outra razão trigonométrica dentro do triângulo retângulo, tá? Bom, e aí a última, tá? A última chamada de tangente significa tocar em um ponto. Depois a gente vai fazer com mais detalhes no estudo do círculo, né? Eu explico com mais definições assim, mais detalhadas. Mas só para entender as relações. Essa última vai ser cateto oposto e cateto adjacente também ao ângulo B, tá? Aí usando os triângulos como referência, os mesmos triângulos, o pequeno, o médio e o maior. Aí as medidas agora são as duas linhas retas, tá vendo? Em relação a esse ângulo. Então, o oposto é o que está de frente e adjacente é o que está ao lado. Então, ficaria 1,5 dividido por 2. Dividindo esses dois, vai dar 0,75, tá? Pegando o outro triângulo médio, seria 3 sobre 4, certo? Dividindo os dois, vai dar o 0,75. E por último, pegando o triângulo maior, seria 6 sobre 8, dividindo os dois, 0,75.
Eu acho que eu coloquei todas aqui, só dá uma arrumada aqui, em vez de colocar 0,6, coloca 0,75, tá? Que eu vou copiar e esqueci de colocar o número aí. Então aí coloca 0,75, esse aí é chamado de tangente, tá? E a gente abrevia por T e G e a medida do ângulo. Como aquele ângulo não tem a medida, eu coloquei só a letra, mas geralmente tem, tá? Geralmente tem a medida do ângulo ali, certo? Bom, então aí feito isso, a gente percebeu que todas essas razões sempre dão o mesmo valor, né? Então essas razões são chamadas de razões trigonométricas, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o resumo, tá aí provado que elas dão a mesma relação, né? Eu vou colocar só o resumo, aqui a gente vai tentar arrumar um meio para memorizar isso aí. Então o seno, que a gente viu lá, é dado pela razão cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. E a tangente, cateto oposto e o adjacente. Para lembrar, né, ajudar a lembrar isso daí, né, porque a ideia é pegar essa definição final aqui. Nós vamos colocar só a primeira letra de cada item. Então, o seno eu vou colocar só o S, o oposto vou colocar só o O, e a hipotenusa o H, né? Usando a linguagem internetês, né? A gente ficaria assim, só, tá vendo? Então o S, o O e o H, só. Usando a mesma coisa aqui, né? Do cosseno, vou usar só o C, o A e o H, certo? Como que vai ficar isso daí? Vai ficar o K, né? E o último, usando só o T, o O e o A, certo? Então ficaria toa. Para lembrar essas relações aí, né, de uma maneira mais fácil, então o que a gente fala, os alunos que já estão aí desde o ano passado, já lembra, né? É chamado de só-catoa. Então é para lembrar as relações, né? O só seria seno, o oposto, hipotenusa, o K, cosseno, adjacente, hipotenusa, e a tangente, o toa, né? O oposto e o adjacente, certo? Então aí essas ideias é para lembrar. Então essa última parte aí tem que ter, porque quando precisava utilizar uma dessas relações, você precisa saber qual delas usar. Temas, cai aonde? Cai na prova do governo, cai no Enem e cai na ETEC, tá? Então tem que estar por dentro disso daí, que é um dos conteúdos mais difíceis da matemática, né? Pelo menos na minha modesta opinião, tá? Então tá aí o resumo, certo? A gente fez as relações, percebeu que sempre dá a mesma coisa se for triângulos semelhantes, e aí é um pouquinho diferente do teorema de Pitágoras, ele está relacionado com o ângulo, né? Só para lembrar rapidamente, o teorema de Pitágoras era uma relação só entre os lados desse triângulo retângulo. Essas relações trigonométricas é uma relação do ângulo e o lado. Tá? Então essa é a diferença das duas. Aí nós vamos aplicar com os exercícios, mas o que vocês precisam saber é esse resumo final aí, tudo bem? Aí eu vou projetar o exercício para a gente poder fazer. Essa aula foi um pouquinho mais longa, que o conteúdo é um pouquinho mais extenso, tá?